Olá, queridos irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Gerson Willi e hoje nós estamos entrando no primeiro trimestre de 2021 e hoje a nossa lição que se inicia nesse ano, vai falar sobre o verdadeiro pentecostalismo. Vamos estudar sobre as bases do pentecostalismo esse primeiro trimestre, muito importante para você saber as razões da fé a qual você está inserido. Aqui a capa da nossa revista, o Espírito Santo, de forma corpórea e simbólica de uma pomba sobrevoando a Bíblia Sagrada. Ele é a revelação das Escrituras, que interpreta as Escrituras para nós, e assim sabemos que Ele é Deus. E vamos falar sobre isso toda a nossa lição hoje. Então, a nossa primeira lição hoje vai tratar da pessoa do Espírito Santo. Quero lembrar você que os nossos slides estão na descrição para você baixar gratuitamente e usar aí na sua escola dominical, um estudo na sua congregação, assim como você desejar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque toda semana estamos aqui com antecedência postando as aulas. Então, no nosso texto áureo que se encontra aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." A verdade prática diz que somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. A leitura bíblica se encontra em João capítulo 14, 16 e 18, João 14, 16, depois João 16, versículo 14, que diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador", versículo 26, "o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Capítulo 16, versículo 14 do Evangelho de João: "E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar." Então nós temos três objetivos. O primeiro deles é representar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus e afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então, queridos, nossa introdução, nós hoje vamos falar nesse trimestre, aliás, todo, primeiro trimestre de 2021, sobre o pentecostalismo bíblico, teológico e prático, que nós vamos aprender a teoria e aquilo que nós evidenciamos na prática. E a Assembleia de Deus, a sua base pentecostal, ela tem, vamos dizer assim, a intitulação primária nessas quatro premissas, O Espírito de Deus, ele ainda está no meio de nós hoje, faz a obra da salvação, por meio dele cura, batiza, no Espírito Santo, em breve voltará. Então Jesus salva, cura, batiza e em brevemente voltará para buscar, que assim foi a sua promessa. Nós somos continuistas. É importante a gente entender isso, que nós ainda cremos na continuação, na atualidade dos dons espirituais. Outros segmentos conhecidos como cessacionistas, que não acreditam que os dons continuam, que cessaram, a questão do falar em línguas, dons de profecias, essas questões, muitos acreditam que acabaram-se esses dons, mas nós não. E a evidência dos dons espirituais no batismo do Espírito Santo, que nós pentecostais acreditamos, é a questão da glossolalia, que é o falar em outras línguas como evidência desse revestimento de poder. Então, nessa primeira lição, estudaremos, irmãos, a respeito da pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia diz sobre ele, Na fala do termo teológico, vamos estudar sobre o Espírito Santo, a pneumatologia. Então, nosso primeiro tópico, a revelação do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Onde tem nas Sagradas Escrituras mostrando que o Espírito Santo, ele é Deus. Então, a divindade do Espírito Santo é o que nós vamos falar agora. A deidade do Espírito Santo é revelada nas Sagradas Escrituras e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. O Deus Trino faz morada dentro do coração do cristão verdadeiro,
pois o mesmo é templo de Deus. Veja 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo e somos moradas de Deus. Então, Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. João capítulo 14, versículo 23, Jesus vai dizer o seguinte, que eu e o Pai iremos até Ele e faremos nele morada, no cristão que guarda a palavra, né? Que aceita as palavras de Jesus. Então vejamos aqui a Trindade Santa, né? Vendo que cada um é o próprio Deus, né? São três em um. Então a gente vê a revelação da Trindade Santa, dessa divindade de Deus, Mateus 28, 19, né? Portanto, ide fazer discípulos, a ordem batismal, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, esses são pessoas, né, distintas, mas são um só. E aqui a gente vê na ordem batismal, para essas passagens aqui, muito importante para aquelas pessoas que negam a pessoalidade do Espírito Santo, também que ele é apenas uma força ativa. 2 Coríntios é a bênção apostólica que nós costumamos ouvir no final dos nossos cultos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, né, com todos vós. E aí a gente vai ver também no caso de Ananias e Safira, o próprio apóstolo Pedro enfatizando a divindade, a deidade do Espírito Santo, ou seja, que ele é Deus. Então, aqui em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo. E a gente vê aqui no final, ó, não mentistes aos homens, mas a Deus. Estava dizendo, você não mentiu a alguém inferior, né, a Deus. Você mentiu ao próprio Deus. Quem mente ao Espírito Santo, mente ao próprio Deus. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Então, nós aprendemos nas Escrituras também que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Só pessoa tem intelecto, emoções, vontades. Só uma pessoa pode pensar por si próprio, ter vontade própria, raciocinar sobre si e sobre as coisas que estão ao seu redor. Então as Escrituras revelam que o Espírito Santo tem essa personalidade própria. Então vejamos aqui. É inteligente e raciocina, em 1 Coríntios 2, 10 e 11, Romanos 8, 27. Tem emoção e sensibilidade, Romanos 15, 30, Efésios 4, 30. Tem vontade própria. Não vou ler aqui, irmãos. Você pode procurar aí na sua casa, na hora da sua lição, pedir para os seus alunos procurarem fazer isso aqui, mas fala em relação a entristecer o Espírito Santo, fala da vontade aqui no Concílio de Jerusalém, onde diz, pareceu bem ao Espírito Santo, né? Então tem vontade própria. Aliás, essa aqui não, acredito, não é do concílio, né? Mas impeliu, né, o Espírito Santo aos irmãos a irem para outro local. Então distribui os dons segundo o seu querer. Então ele tem vontade, ele é uma pessoa, diferentemente de alguns segmentos religiosos que dizem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus, como é o caso das testemunhas de Jeová. E aí a gente vai ver os atributos divinos. As Escrituras demonstram que o Espírito Santo possui os atributos incomunicáveis com o Pai e com o Filho. Não é algo escondido ou de forma indireta. Veja, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui não é que a Escritura tem uma passagem dizendo assim, olha, o Espírito Santo é Deus, a Trindade. Não tem lá dizendo, não existe essa palavra Trindade nas Sagradas Escrituras, né? No entanto, fica de forma clara, quando você vai vendo os atributos, eu vou mostrar aqui na nossa tabela, que o Espírito Santo é Deus. Isso fica de forma clara, né? A Bíblia não obscurece a deidade do Paracletos divino. Jesus também é chamado de Paracletos divino lá na primeira carta de João, né? Eu não coloquei aqui a referência, mas você pode procurar. E o Espírito Santo é também chamado como Paracletos, aquele advogado, né? Aquele que chega até nós para interceder por nós. Então a gente vai ver alguns atributos aqui, principalmente os atributos incomunicáveis. O que é necessário para que você seja Deus? Você tem que ser onipresente, onipotente, onisciente, eterno, né? Então vejamos em todas as passagens, falamos desses atributos que Deus não comunica a ninguém, a criaturas. Quando fala atributos incomunicáveis é porque só quem pode possuir é alguém que seja Deus. O ser humano, os anjos não podem ter esses atributos, né? Onipresença, onipotência. Então, toda a tabela aqui, irmãos, eu deixei para você, ó, para você dar uma olhada aí, fazer essa referência na sua aula,
a respeito disso. O Pai tem um atributo da onipresença, o Filho e os Salmos. A gente vê aqui Salmo 139, quando diz assim, para onde eu irei, né? Do teu Espírito, isso está em todos os locais. Se eu colocar a minha cama no abismo, tu estás ali, naquele local. Então não há dúvidas que o Espírito Santo, ele é um ser divino, ele tem personalidade como a gente viu. Eu acho interessante é que essas discussões a respeito do Espírito Santo vêm desde os primórdios da igreja, também um problema lá com os arianos que a gente vai ver aqui, né, na nossa lição de hoje. Então chegamos no nosso no segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus. A gente vai falar sobre a pericorese, que é um termo desconhecido no mundo evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma relação eterna. Então o termo pericorese fala dessa relação intrínseca entre os três seres da Trindade, né? Não seres criados, né? Seres eternos. A gente vai ver essa questão aqui, ó. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Tanto ele está dizendo, eu estou no Pai, mas quanto o Pai está em mim. A essência do Pai é a minha essência. A minha essência é a essência do Pai. Então João 17,5 diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Uma relação de amor também aí, porque o amor ele precisa de outra pessoa, né? Para ser demonstrado esse amor. Por isso que desde a eternidade os três se comunicavam em amor. Glória a Deus por isso, né? O Espírito Santo também aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Veja, o Espírito intrínseco na vontade de Deus, conhece todas as coisas, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, nós somos seres tricotômicos, temos Espírito, alma e corpo, somos três em um. Aí a revelação da Santa Trindade também no homem, tem a questão do casamento, né? O casal se torna uma só carne, mas são duas pessoas, mas são uma, né? No sentido de se transformar em um casal, uma só carne. Então veja que como o Espírito do homem, que é dele, mas também é o homem completo, né? O meu corpo faz parte desse conteúdo individual que sou eu, né, Gerson? E assim o Espírito de Deus também faz parte. E claro que não é uma coisa fácil de explicar, mas a gente tenta aqui falar uma coisa assim abrangente, não tem como a gente explicar de uma forma geral, porque quem compreenderá, né, as coisas gerais de Deus? A gente tenta aqui, pela graça de Deus, ele deixou revelar-se a nós um pouco da sua personalidade e daquilo que ele é. Então, o Espírito de Deus conhece todas as coisas e ele é o próprio Deus. Então vejamos o Espírito Santo e Jesus, ele me glorificará, e o autor coloca aqui que há algum tempo atrás as pessoas entendiam errado essa passagem aqui em João capítulo 16, versículo 15, quando dizia que o Espírito Santo glorificaria Jesus, e era errado orar ao Espírito Santo ou dar glória a Deus ao Espírito Santo. Então uma visão errada sobre a Trindade é que faz essa hierarquia aqui no sentido de essência, né? E o arianismo, que foi ali nos primeiros séculos depois, na era da igreja, ele dizia que existia uma hierarquia, que o filho era inferior ao pai, né? E nós somos pentecostais e somos da visão ortodoxa cristã, não acreditamos nisso. Nós acreditamos na economia, nas funções da Trindade, né? Cada um tem uma função diferente. Então o arianismo dizia que era assim, né? Essa forma aqui errada de se ver a Trindade. Mas a visão correta para nós, né, é que o Pai, Filho e Espírito Santo estão em pé de igualdade. Eles apenas exercem funções diferentes na obra da salvação, da redenção do homem e também na hora da criação. Então, nós acreditamos que eles são em igualdade, em poder, em essência, né? Essa é a visão do cristianismo ortodoxo, o cristianismo reformado também. Essa é a visão. Nós não podemos pensar, porque a gente
pensa muito no Pai e no Filho e acaba fazendo o Espírito Santo apenas como um acessório da salvação. De maneira alguma, ele age ativamente. Os três planejaram e olharam para a humanidade, eles pensaram e fizeram aquilo que eles queriam, e aí é um só, porque eles pensam igual, têm a mesma essência, é um Deus só, um único Deus. Então vejamos aqui o efeito prático da pericorese. A gente vai falar aqui do credo de Atanásio, né, que foi contra o próprio arianismo, né, uma defesa contra o arianismo. Atanásio nunca chegou a ser bispo, e aí é uma questão mais histórica, os irmãos podem pesquisar para dar uma robustez melhor na sua aula. Mas aqui no artigo 27, ele diz: de sorte, como se disse acima, são os outros artigos, em tudo se deve adorar a unidade na trindade e a trindade na unidade, né? Ele diz o quê? Que nós devemos adorar a trindade na unidade e também entender que existem pessoas distintas nessa trindade. Então, nessa perspectiva, quando damos glória a Deus, estamos adorando toda a trindade santa. Quem adora ao Pai, adora e dá honra ao Filho e, por conseguinte, ao Espírito Santo, né? Tem esse negócio que eu estou louvando a Jesus, esqueci de falar do Espírito Santo, ele vai ficar com... Não existe isso, irmãos. Quem adora ao Pai, quem adora a Cristo, quem dá glória a Deus no culto, está dando glória à trindade, porque eles não se separam, eles não têm intriga entre si. Quem dá glória a Deus está dando glória ao Deus Trino, ao Senhor sobre todas as coisas. Então, a gente vai ver aqui, Pai, Espírito Santo e o Filho, né? Não existe discórdia nessa relação, ambos trabalham em um só propósito e concordam entre si, como vemos no relato bíblico em Gênesis, onde o conselho trinitário decide criar o homem. Eles concordam, eles pensam a mesma coisa e decidem fazer, né? Vejamos aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde diz: então disse Deus, façamos, no plural, o homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente vai ver também nos capítulos seguintes, quando Deus ele quer destruir a Torre de Babel, confundir as línguas, ele diz também: desçamos e confundamos. Então, aqui é a trindade revelada. Então, no nosso subtópico 4, esse ponto 4 aqui do tópico 2, o Espírito Santo e Jesus, ele é consubstancial com o Filho. Vejamos aqui João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. A palavra outro aqui é aios, em grego, né? Se fosse para ser um consolador diferente, essa palavra aios aqui significa outro do mesmo tipo, mesmo que eu, né? Seria hétero se não fosse do mesmo que ele, se fosse uma pessoa distinta dele. Se ele tivesse, eu vou mandar outro consolador, não sou eu, mas assim, ele é diferente de mim. Mas Jesus estava dizendo aqui: eu vou mandar outro consolador, que é mesmo que estivesse mandando a mim, né? Então, o Espírito Santo tem a mesma essência de Jesus e Jesus tem a mesma essência do Pai. E assim ambos formam a trindade, né? Então, a gente vai ver aqui, é importante enfatizar, a palavra héteros não aparece aqui, quem aparece é a palavra aios. Chegamos no nosso ponto 3, que é o nosso ponto final da nossa aula de hoje. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe apenas no tocante ao coração humano. Ele também está influenciando e agindo o tempo todo em outras questões. Aí a gente vai ver, primeiro no mundo, Gênesis capítulo 1, no plano divino de salvação e na vida humana. Então, Gênesis 1 e 2 diz: pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. A gente vai ver ali uma conotação da Trindade Santa, criando ali onde o apóstolo João ele diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, e se as coisas não foram criadas se não fossem por intermédio dele. Então a gente vai ver o Pai ali criando as coisas, o Espírito Santo e Jesus também ali. Então, Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo é criador. No plano divino da salvação, João capítulo 16, versículo 8. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sempre esteve na história de Israel, conduzindo e orientando o povo à salvação. E aqui eu deixo várias referências para você tomar base
nessa afirmação aqui, né? Então, o Espírito Santo agora, veja, o Pai, ele faz a questão da promessa, né, de enviar o seu Filho. O Filho vem e agora estamos assim, digamos, na era, né, da igreja, onde o Espírito Santo está operando de forma verdadeira. Continuamos acreditando que o Espírito está operando e fazendo a sua obra, né? E ele continua também agindo na vida humana. E eu pedirei ao Pai, ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ele estará conosco para sempre, estará até na eternidade. O Espírito Santo continua operando na vida do cristão por meio de frutos e por meio dos dons. E aqui as referências em Gálatas 5:22, onde vai falar dos frutos do Espírito, e 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 11, onde vai falar sobre os dons espirituais. E não há em local na Bíblia nenhuma dizendo que esses dons eram apenas para aquela época. Não há em local nenhum na Bíblia dizendo que os dons cessaram, que acabaram. Nós acreditamos que ele continua operando e opera ainda nas nossas vidas. Irmãos, chegamos ao final da nossa aula hoje. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você está aqui até o final dessa aula. Não esqueça de curtir os nossos vídeos e se inscrever aqui no nosso canal. Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Entendendo aqui, né? O Espírito Santo é Deus. Ele faz parte da Trindade, não é menor em essência. Ele também tem o poderio, né? Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.